Ninguém afronta Deus. Ninguém é capaz de afrontar sem sair com a devida resposta. Bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje é quarta-feira, dia lindo, maravilhoso. Eu tô tão empolgado com essa série do Poder da Língua que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu tô aqui só abrindo minhas anotações. Porque a gente precisa prestar atenção no que a gente fala. A gente precisa prestar atenção em como a gente age. Tem que ter coerência nas nossas palavras e naquilo que a gente vive. A gente fala muita coisa que é tudo muito lindo, tudo é muito bonito, e na hora de fazer, a coisa aqui é a hora que o calo aperta. E aí a gente precisa ter essa coerência, né? E hoje, o que a gente vai falar ontem a gente falou sobre o poder de vida e morte nas palavras, e hoje a gente vai falar sobre o nome do Senhor, sobre a honra, sobre o respeito, o temor ao nome do Senhor. E aí eu vou usar aqui a Bíblia para ilustrar uma situação. Mas o texto base tá lá no Êxodo, tá? Eu tô aqui anotadinho, ó. Tá, Êxodo 27. Não tomarás o nome do seu Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Aí assim, a gente pensa, a gente sempre tem os extremos, né? Não, porque falar o nome de Deus em vão, a gente não pode nem pronunciar o nome dele, temos que levar, sem dúvida. Mas a gente tem que ter um alinhamento de consciência e saber entender o porquê. Gente, você já viu pessoas falando assim, esse problema não é nem Deus resolve um negócio desse. A gente, até boca de cristão às vezes sai um negócio desse. E a gente precisa levar a sério. Quando a gente está falando de Deus, quando a gente põe o nome de Deus no meio, a coisa é séria. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no Velho Testamento, em 2 Reis, o que está descrito no capítulo 19. E eu vou trazer o contexto aqui, porque se eu ler o capítulo inteiro fica muito longo. Mas o que acontece? Aqui a gente está falando sobre o reinado de Ezequias, reinando sobre Judá. Lembra? Quando o povo de Israel estava dividido em dois, o reino do norte e o reino de Israel. O reino de Israel era o reino da união de duas tribos, Judá e Benjamim. E é desse reino que a gente está falando. E o que acontece? O rei da Síria queria conquistar Israel naquela época. E aí, olha o que ele rodeia a cidade. Qual era o objetivo dele? Desestabilizar o emocional daquele povo para a hora da guerra. E olha o que ele manda ao emissário dele falar. E ele fala o seguinte, ó. Dito isso, ele se levantou bem alto e em hebraico, falando da língua deles, para que todo mundo tenha certeza que todo mundo estava entendendo. Não deixem Ezequias, que é o rei, enganar vocês. Ele não tem condições de livrá-los. Não acreditem nessa conversa de Ezequias de confiar no Eterno, quando diz, o Eterno nos livrará. Essa cidade nunca será entregue aos mãos da Síria. Olha isso. Aí ele fala assim, repito, vocês se lembram de algum Deus que tenha livrado alguém do rei da Síria? Então, por que vocês acham que o Eterno livrará Jerusalém das suas mãos? E aí, ó a resposta aqui. O povo ficou calado. Ninguém disse nada, pois o rei tinha determinado, vocês estão proibidos de dizer qualquer coisa. E aí, o que Ezequias fez? Ó, quando Ezequias ouviu a mensagem, rasgou a própria roupa, vestiu o pano de saco e depois foi para o templo. E aí ele falou assim, ele mandou uma mensagem, quem era o profeta naquela época era Isaías. E aí ele falou, talvez o Eterno, seu Deus, tenha ouvido as afrontas de Rabsaque, que foi o emissário do rei, e para humilhar o Deus vivo. Talvez o Eterno, isso era uma mensagem que ele estava mandando para Isaías. Talvez o Eterno, seu Deus, o repreenda por isso. Talvez você interceda pelo remanescente do povo. Foi essa mensagem que os oficiais do rei Ezequias levaram para Isaías. E Isaías respondeu, assim diz o Eterno, não se preocupe com as provocações que você ouviu do mensageiro. Vou fazer o seguinte, ele ficará confuso, pois receberá notícias que o deixarão apavorado e farão voltar para o seu país, e lá farei com que seja morto. A história continua, porque o cerco contra Jerusalém continua e etc. E aí, Ezequias recebe uma outra carta. E aí ele fala, ele recebeu a carta do mensageiro, leu, foi para o templo, depositou diante do Eterno e orou. Aí tem uma oração longa, mas aí eu vou ler um trecho aqui, ó. Abre os ouvidos, ó Eterno, e ouve. Abre os olhos e vê. Olha para essa carta de Senaqueribe, que afronta ao Deus vivo. E aí Deus manda Isaías para responder. E aí Deus manda uma resposta grande, mas eu vou levar um trecho que para mim foi muito impactante. Ele tá falando sobre o rei. Sei quando você se deita, sei quando você chega, quando você sai, também lembro dos seus acessos de raiva contra mim. Justamente por causa da sua fúria e do seu atrevimento, que eu estou fisgando você pelo nariz e pondo um freio na sua boca, para levá-lo de volta para o lugar onde saiu. Gente, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Deus, sabe, eu fiquei imaginando assim, Deus falou, eu estou fisgando você pelo nariz. Como se Deus pegasse dois dedos,
colocasse no nariz da pessoa e fizesse assim, vem cá. Com o nome de Deus não se brinca. Ninguém afronta Deus. Ninguém é capaz de afrontar sem sair com a devida resposta. É assim que funciona. De Deus não se zomba, como ele já fala aqui na palavra. A gente tem que ter temor do nome do Senhor. E isso a gente está falando aqui, ó, de uma situação de não cristão. Uma situação que não serve a Deus, que está ali sendo arrogante e não importa, porque vai receber a devida resposta. Agora, tem muito crente usando o nome de Deus da maneira errada. E como isso acontece? Usando o nome de Deus como desculpa para fazer o que quer. Ai, eu senti que Deus mandou eu fazer isso. Ai, Deus mandou... Isso acontece muito que o pessoal brinca de profetada. A pessoa usa o nome de Deus para dar credibilidade para aquilo que ela tá falando. Isso acontece muito. Gente, isso acontece muito. Muito na empresa. A pessoa vai lá na empresa, vê que a gente é cristão, aí começa a querer assar o nosso, criar um ponto de conexão. E começa a falar de Deus, porque eu vi a Cláudia falando de Deus na internet, então eu vou falar de Deus com ela que ela vai gostar. Aí eu conquisto ela. É assim. E aí começa, porque eu senti de Deus, Deus me falou que aqui é o lugar que eu tenho que trabalhar. Pensa na entrevista. Aqui é o lugar que eu tenho que trabalhar, porque eu orei, Deus falou, e nananã. Aí você fala assim, nossa gente, coisa maravilhosa, Deus falou pra ela trabalhar aqui. Passa 2 meses, não gostou de trabalhar, não deu certo, não sei o quê, pede demissão e vai embora. Aí o que acontece? Mas Deus não falou? Mas Deus falou pra você fazer tal coisa? Então ele estava enganado? Deus fala um negócio e desfala depois? Jesus fala, né? Deus não é menino, não é filho do homem para que minta ou para que se arrependa. O que Deus falou, tá falado e acabou. Mas para legitimar algo do coração, a pessoa fala, ai, Deus me disse, ai, Deus falou que era assim, para legitimar aquilo que ela quer fazer. E depois, quando ela não gosta daquilo, não gosta do resultado, ela pica a mula, vai embora e botou Deus no meio, botou Deus na situação. É assim que acontece demais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. O crente fala muito isso. Então a gente tem que pensar, se eu sou servo de Cristo, o contexto aqui da Bíblia, gente, era de escravidão. Então assim, quando nós falamos eu sou servo de Cristo, hoje no contexto de hoje, em que a gente pega realmente indevidamente lugares onde existe escravidão no mundo, ilegal e tudo, porque a escravidão já foi abolida no mundo todo, ok, mas no contexto da Bíblia, era o quê? Quando a pessoa pensa assim, o sangue de Jesus foi a moeda que Deus usou para o nosso resgate. Então ele nos comprou com o sangue dele. Quando ele nos compra, você foi adquirido por Deus, você virou um servo dele. Você virou seu escravo. A reverência que nós temos que ter diante do Senhor é de escravo. Nós somos tratados como escravo? Não, porque Deus é maravilhoso, misericordioso. Apesar de nós tivermos sido comprados por Ele, nós somos tratados como filhos. Apesar de nós sermos servos, nós somos tratados como um pai trata um filho. Com amor, com misericórdia. A palavra de Deus fala que Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. É assim que nós somos tratados por Deus. E Ele nos autoriza a chamá-los de Pai. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus, quando nos ensina a orar, Ele ensina Pai Nosso. Então a reverência que nós temos que ter, não podemos esquecer disso. Que mesmo um filho, quando fala do pai, fala com honra, com reverência. O escravo falando do Senhor fala com honra, com reverência. Isso que tem que acontecer quando nós estamos falando do Senhor. Falar o nome de Deus em vão é não dar a devida referência quando estamos falando com Ele. Ou atribuir a Ele comandos que Ele não deu só para legitimar a nossa vontade. Isso acontece demais. O alerta de hoje sobre o poder da língua e as consequências, né? Porque Provérbios fala, aquele que maneja bem as suas palavras, colhe o bom fruto delas. Vamos manejar bem a nossa palavra. Vamos tratar o Senhor com honra. Não vamos atribuir a Ele direcionamento que Ele não deu para satisfazer os desejos do nosso coração e legitimar aquilo que a gente está falando. Porque eu sou crente, eu ouço a voz de Deus, então eu ponho na conta de Deus tudo que eu quero fazer só para legitimar o que eu quero. Deus mandou eu ir mudar para aquela cidade pra, sei lá, sair pra Orlando, que todo brasileiro adora ir pra Orlando. Deus mandou eu ir pra Orlando. Você quer ir pra Orlando? Tudo bem. Maravilhoso. Não precisa tudo atribuir, pôr na conta de Deus aquilo tudo que você quer fazer. Então vamos pensar isso. Aqui a gente viu 2 exemplos hoje. Um, do rei da Síria afrontando Deus
e falando que ele não é capaz de livrar o povo dele. E a gente viu que ele se deu mal, porque ele volta pra Síria e morre. E é que a gente vê um cristão, servo de Deus, não sabendo manejar bem as suas palavras e não tratando o nome do Senhor com a devida honra. A chave de hoje: vamos levar a sério quando a gente coloca Deus no meio da nossa conversa. Vamos levar a sério quando a gente solta palavras de expressão de Deus me livre, nem Deus pode resolver um negócio desse, de um problema, diante de um problema grande. Ah, nem Jesus. Ou que nem o meu filho. Você vê o pai e mãe fazendo vídeo pro YouTube por causa de empresa, ou por causa daqui, o Instagram que eu tô fazendo, e eles querem fazer. Eles modelam a gente. E aí, outro dia ele falando assim pra mim: mamãe, mas eu quero fazer vídeo, aqui a gente tem regra pra celular. E eu falei: filho, hoje não é dia de celular. Aí ele falou: mas você faz todo dia. Eu falei assim: então, mas esse é o detalhe. Eu estou falando pra falar do nome de Deus. Você quer fazer vídeo do Neymar. E eu falei o seguinte: tome cuidado. Porque vocês ficam chamando o Neymar de rei, e o seu rei é Jesus. Não bravo, mas tipo, putz, verdade. E aí eu falei: é isso, filho. A gente tem que enaltecer o nome do nosso Deus, não o nome daquele em volta. A gente também tem que prestar atenção se a gente não está colocando outra pessoa no lugar de Deus, pronunciando palavras de adoração a quem a gente não serve. Isso também é. Elogio é uma coisa, adoração é outra. Então é isso, gente. Vamos orar? Papai, meu Deus querido, eu te peço hoje, Senhor, discernimento para usarmos as nossas palavras quando nós estamos mencionando a Ti. Ah, Senhor, ajuda-nos a manejá-las bem para que a gente colha bom fruto delas, Te honrando, Te glorificando e adorando somente a Ti. E, Pai, te peço que o Teu Espírito Santo nos dê esse discernimento para que a gente possa falar de Ti com a devida honra e dando somente a Ti toda honra, glória e louvor. Que somente isso saia da nossa boca para quando a gente for menos mencionar o Seu nome. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.